A primeira coisa quando você for fazer aí, para poder resolver um exercício, é saber exatamente o que ele pede, tá? Então, quando você vai fazer uma programação de CLP, a primeira coisa que vem à sua mente, tem que vir à sua mente, é entender o contexto, entender o processo e saber o que você precisa fazer, certo? Por quê? Porque se você for programar uma coisa que você nem sabe o que é, fica difícil, né? Então, a primeira coisa é, vou ler o enunciado, vou interpretar aí o processo e a partir disso, depois que eu entender perfeitamente como é que funciona a máquina ou o exercício, aí sim eu vou pensar em programar, tá? Vamos lá. Primeiro passo, ler então o enunciado e entender o que está pedindo. A empresa Xing Ling contratou você para fazer a programação de um equipamento. A máquina é uma transportadora de peças e sua programação funciona da seguinte forma. Ao pressionar o botão de Start, a esteira M1 aguarda existir peça no sensor S1 e então liga. Primeira coisa que a gente tem que interpretar aqui. Nós temos um botão de Start na máquina, né? Esse botão de Start aí no equipamento, você tem que avaliar qual é o botão que você está trabalhando aí com o CLP. Geralmente os botões que nós temos aqui são os botões sem retenção, né? Então tem que fazer um processo do quê? Selo. Primeira coisa. Aqui só tem um botão de Start, mas para facilitar a sua vida, a gente coloca um botão de liga e desliga, beleza? Porque se for fazer o liga e desliga pelo mesmo botão, fica mais complexo. Mas então, para facilitar a sua vida, coloca um botão de liga e desliga, tá? Usando o processo de selo. Beleza, apertei o botão de Start, não acontece nada. Só vai ativar o equipamento ou a máquina, beleza? Quando eu colocar uma peça no sensor 1, que é o que vocês podem observar aqui na esteira, ele vai ligar o motor 1, que é o motor correspondente a essa primeira esteira. Só que pensa comigo, se você usar uma lógica, né, de tal forma que o sensor 1 liga o motor da esteira, você tem que prestar atenção que quando a esteira ligar e a peça sair da frente do sensor, o motor não pode desligar. Vocês conseguem enxergar isso no desenho? Não pode desligar. Tem que fazer o transporte da peça até o sensor 2. Então já vem um primeiro ponto importante aí, né? Tem peça no sensor 1? Tem. Liga a esteira M1, mas ela tem que permanecer ligada até que a peça chegue ao sensor 2. Quando a peça chegar no sensor 2, o que vai acontecer? Ela vai desligar o motor 1 e vai ligar o motor 2. Vai ocorrer o mesmo processo, né? A peça ela sai do sensor 2, a esteira continua ligada, a peça vai ser transportada até onde? Sensor 3. Aí o sensor 3 desliga quem? O sensor, o motor M2. Certo? Fez isso aí aguarda uma peça no sensor 1 para poder reiniciar um novo ciclo. Começar um novo ciclo. Primeira coisa, interpretaram muito bem isso aqui? O que é para ser feito ou não? Sim ou não? Sim. Bom, depois que você interpretou muito bem o que é para ser feito, entendeu? Você vai fazer um rascunho aí no seu caderno que vai facilitar muito a sua vida, tá? Se quiser guardar as informações de cabeça, ok, mas eu aconselho vocês a fazer um rascunhinho. Que rascunho, professor? Vocês vão colocar aqui, ó, entradas. Quais são os periféricos que eu tenho de entrada aqui? S1, S2 e S3. São sensores, né? Esses sensores vão ser interligados aonde? Qual a entrada do CLP? 00 e 01 e 01. Começou o pisca-pisca ainda, tá show, né? E 02. Certo? Mas aí você pergunta, pô, professor, mas é obrigatório usar essas entradas aí? Não, você vai escolher a entrada aqui de a grade, tá? A questão é que você tem que mapear bonitinho para não se confundir lá na programação. Beleza? Após o mapeamento das entradas, você vai mapear o quê? As saídas, né? Que show de bola, hein? O que nós temos aí?